para uma mulher que faz muitas coisas, né, que tem uma história aí de antropologia de 40 anos, o que faz tu fazer todas essas coisas ligadas à antropologia e abrir tanto espaço numa época que não tinha-se muito espaço para poder pensar o urbano na antropologia? Isso é uma pergunta mesmo de fundo. Olha, eu não sei, eu acho que uma pessoa quando faz coisas, no momento de fazer, também não está a pensar, não é? Não está a refletir sobre elas. Enfim, tenta-se refletir um pouco, mas retrospectivamente é mais fácil, não é? A antropologia tem aquela coisa que nós ou estamos apaixonados pelo que fazemos ou não conseguimos fazer, não é? Já há esta dimensão do conhecimento que a antropologia proporciona, eu acho, que nos põe numa posição de grande entrega e grande dedicação e grande paixão, porque se nós pensarmos o trabalho etnográfico é qualquer coisa extremamente exigente, intenso, violento, muitas vezes, porque implica que tu estejas 100% imersa em relações sociais, que se tornam relações afetivas, de amizade, de colaboração, portanto, é qualquer coisa que exige muita energia, não é? Portanto, isto só é possível porque gostas, em primeiro lugar, do que estás a fazer e depois tu começas a fazer e isto nunca para, não é? Cada vez queres sempre fazer mais. Esta coisa do ir abrindo coisas novas, eu acho que é como te digo, na minha geração, acho que todos nós de alguma maneira fomos abrindo dossiês novos, temas novos. No meu caso, esta abertura não caiu tanto, se calhar para o lado da antropologia, foi caindo mais também para outros lados, ou foi caindo assim num in-between, que eu não sei muito bem onde se situa, mas que do ponto de vista de uma institucionalização da antropologia urbana, eu diria que não, se calhar não foi muito feliz aqui em Portugal, porque não, eu acho que ficou apanhada um pouco nos interstícios disciplinares, porque na realidade do lado da antropologia não, acho que nunca houve assim um grande acolhimento desta ideia de antropologia urbana, talvez por deixar assim uma, não sei, quer dizer, não sei, mas não houve. Também talvez porque desde muito cedo eu me fui aproximando, era inevitável, mais de outros campos, não é? Porque só o diálogo com a antropologia não, quer dizer, é isto, a antropologia urbana vive desta ligação muito forte com a sociologia e muito forte com outras áreas. É exatamente isso que nós vemos nos textos de Gilberto, não é? Pode-se dizer, é antropólogo, claro que é antropólogo, e dialoga com, quer dizer, com a teoria social. Também estar a chamar sociólogo de pessoas do século XIX, quando tudo estava muito menos especializado, não é? Não faz muito sentido, não é? Mas, portanto, há esta interdisciplinaridade do conhecimento que eu julgo que na antropologia urbana é fundamental. Só que isto depois tem aquela dimensão política também, de política científica, não é? Eu julgo confortavelmente no Brasil a antropologia urbana pode estar arrumada dentro da antropologia, porque a antropologia é imensa, é poderosa, pronto, tem tudo. Em Portugal não é. Em Portugal, se nós virmos isto em termos de poder, não é? Claro que a sociologia tem muito mais poder, tem muito mais visibilidade, tem muito mais, não é comparável. Portanto, a antropologia fica num nicho muito pequenino, muito invisível e provavelmente também por isso não há espaço para estas outras áreas mais transdisciplinares, porque isso põe em risco, se calhar, a sua identidade. Não sei, eu estou a dizer, estou a pensar em voz alta, mas, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, uma área como a antropologia da educação também não se desenvolveu. Houve aqui, o Raul Iturra aqui tentou desenvolver e houve outras pessoas a trabalhar nisso, mas não se desenvolveu. Eu julgo que estas áreas mais fugidias da antropologia, ou seja, que estão mais em contacto forte com outras disciplinas, que muitas vezes são áreas particularmente interessantes, não é? Que são as áreas de fronteira. E estas áreas de fronteira, não sei se têm facilidade em desenvolver. A antropologia urbana não tem sido fácil, realmente. Creio que não. Em Portugal, não é? Nos Estados Unidos da América, que é onde tudo começa, em paralelo, aliás, com o Brasil,
não é? Só que a história hegemónica que se faz normalmente é em inglês, portanto, é esta história que se faz também. Há depois este problema também das narrativas históricas que não correspondem muitas vezes à realidade, não é? E cada país tem as suas, e ainda bem que isso não deixe de acontecer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, neste momento, acho que estão numa quase reinvenção ou recrítica da antropologia urbana, a anterior Sociedade de Antropologia Urbana, que é uma das partes da AAA, não é? Da American Anthropological Association. Agora mudaram o nome e é uma Associação de Antropologia Urbana Crítica. Pronto, mas portanto, ok, mas não deixam de falar do tema, não é? Tem revistas que tratam disso e tudo isso. Quando a gente fala de sintonia, que é uma palavra que tu usasse, contato e essa ideia do between, me vem muito a tua relação com o Gilberto Velho. E uma antropologia que eu estou chamando de uma antropologia urbana transatlântica. Uma antropologia urbana transatlântica, isso é Como se interessante. deu essa antropologia de vocês? Essa correspondência de sintonias, contatos. Ora bem, o Gilberto trabalhou mais o Brasil, não é? E apesar de ele gostar muito de Portugal e ter uma grande curiosidade e conhecer muito de Portugal, na realidade não fez propriamente, como eu também nunca fiz, propriamente antropologia no Brasil, não é? Não, nunca fiz investigações lá, nem nada. Portanto, isso talvez, as tuas perguntas são boas, porque põem-me a pensar em coisas que eu nunca tinha pensado. Talvez essa seja também uma chave do bom relacionamento transatlântico. Ou seja, esta relação Portugal-Brasil é realmente uma relação muito complexa, em muitas dimensões, não é? Desde logo a dimensão linguística, que é logo a mais evidente, mas dimensões culturais, dimensões, enfim, demasiadas dimensões até para falar delas. Mas experiência que eu tenho de relação com outros antropólogos brasileiros, por exemplo, que vêm cá a Portugal fazer pesquisa, ou tentar fazer pesquisa, porque o tempo é sempre pouco, eu não sei se isso tem facilitado muito esta relação. Facilita porque se discute e há sempre problemas que surgem, mas realmente percebemos bem do difícil que é nós estudarmos outra sociedade que não a nossa. Vamos lá ver, estudar outra sociedade que não a nossa, tendo como interlocutores aqueles que estão a ser estudados, não é? Que é isso que é importante. Que não era nada o que os antropólogos faziam de antes, não é? Porque eles iam estudar as outras sociedades e tchau. E quer dizer, os interlocutores quem eram? Os próprios, não é? Isto é agora um problema que se põe agora. Não é? No caso da relação Portugal e Brasil, a coisa é particularmente complexa por causa das coisas parecidas e comuns que nós temos, ou que parecem que são partilhadas muitas vezes e que são diferentes, mas que nós pensamos que são semelhantes. Eu acho que isto introduz um problema grande. E eu acho que a língua dá para perceber isto, que é, nós falamos a mesma língua, mas não falamos a mesma língua. Não é? E então aí surgem todos os equívocos, surge todo este espaço de interpretação que não é fácil, de negociação. Quer dizer, exatamente como se fossem duas línguas diferentes. Só que quando são diferentes, nós sabemos que são diferentes e nós pomos-nos na posição de aprender. Como temos esta ilusão de que a língua é a mesma, epá, é sempre a surpresa. Mas isso é o quê? Mas eu não percebo. Vocês dizem, tal. E sempre aquela desconfiança de que a minha língua se calhar está mais correta do que a tua. Isto é realmente um problema grave, não é? Tem a ver com os padrões também da língua e os estándares, não é? E com os nossos dois portugueses este problema põe-se. Porque há muitos portugueses do Brasil e nós sabemos que isto também é uma questão de classe, tudo isso, e que o português standard, erudito,
do Brasil é muito parecido com o nosso português standard. Aí os problemas não se põem tanto. Começamos a baixar para regionalismos e as coisas complexificam-se muito. Bom, na relação com o Gilberto eu nunca senti, curiosamente, esta questão da língua, precisamente pelo português tão parecido com o nosso português standard que o Gilberto e que a maior parte das pessoas, enfim, instruídas, investigadores, académicos, no Brasil têm. Portanto, a questão não se punha, nunca se pôs, não é? Mas eu estou aqui a responder à tua antropologia transatlântica. Portanto, o que eu acho aqui é que não é tanto ver isto como uma antropologia transatlântica, mas como uma relação entre antropólogos de um lado e do outro, não é? Quer dizer, pode-se falar no transatlântico relativamente às trocas, mas penso que nunca podemos pensar em qualquer tipo de discussão conjunta, é qualquer coisa realmente difícil de pensar, eu acho. Não sei, Mas ele mas deixou muitas penso. coisas e tu também tem uma sintonia, teve uma sintonia muito Sim, eu boa entre acho que vem. vocês. Sim, aliás, aqui o fator mais surpreendente, isto depois realmente olhando o Gilberto com o contacto que ele teve até com a antropologia, é como ele conseguiu perceber e dialogar connosco e incorporar-nos nas discussões também no Brasil, porque eu acho que aqui realmente o movimento foi muito mais ativo da parte dele, de aproximar nomeadamente esta questão da antropologia urbana. Quer dizer, ativo, por um lado sim, por outro lado estou a pensar na quantidade de pessoas que trabalharam com ele, pessoas jovens que fizeram doutoramento com ele ou que estavam a fazer e que ele ia sugerindo virem cá, portanto a partir dele realmente houve todo um criar de relações transatlânticas, não é? Entre investigadores, entre antropólogos, sobretudo, não é? Muitíssimo interessante. Eu acho que isso fez, agora não só, claro que ao mesmo tempo houve também isto a partir de muitos outros pontos do Brasil e de outras pessoas que também incentivaram isto, não é? Não quero agora reduzir as relações portuguesas e brasileiras da antropologia urbana, mas na verdade eu acho que foi mesmo um grande impulso e foram muito importantes. Foi talvez o primeiro momento em que estas relações se foram criando, não é? Tu pensa que tem, tem muita curiosidade por entender as disciplinas que estão em volta disso. Tu comentou sobre a geografia, mas tem todo um arcabouço ali teórico da própria psicologia, também da psicanálise, do Sim, da Gilberto Freire. canálise, da literatura, sim, sim, mas isso basta ler. Ele tem um texto interessante que eu creio que foi publicado cá, um deles, numa revista de sociologia aqui do ISCTE, sobre a interdisciplinaridade da antropologia urbana, não é? Quer dizer, repara, a antropologia também pode ser Eu acho que neste momento, mesmo estas fronteiras, agora saindo da antropologia urbana, eu penso que isto que a antropologia urbana discute e vive desta interdisciplinaridade é qualquer coisa que cada vez mais está a impor, não é? Eu acho que é isso que eu te dizia, a política científica continua a manter aqui as fronteirazinhas o mais claras possível, não é? Mas isto é muito mau para o desenvolvimento do conhecimento científico, porque quando tu começas a produzir conhecimento só para dentro, empobreces. Quer dizer, isto é geral, para tudo. Quando é só para dentro, empobrece. Tem que ser sempre para fora. E eu acho que isso afeta todas as disciplinas. Portanto, eu neste momento, como não me sinto propriamente já muito preocupada em estar a defender identidades de antropologia ou sociologia, ou seja o que for, e acho que o Gilberto Velho estava precisamente neste paradigma, não é? Só que, está claro, ele é. Quer dizer, todos nós estamos arrumados, há toda uma dimensão social, não é? Institucional, académica, não podemos agora dizer, as fronteiras, não queremos saber das fronteiras. Claro que não, não é? Temos que faz parte da realidade estas fronteiras. Mas penso que o Gilberto era realmente profundamente transdisciplinar.
na antropologia que ele fazia, porque nós podemos dizer urbana, quando eu o conheci, ou seja, os primeiros trabalhos, tirando a utopia urbana, não é? Mas todos os outros trabalhos, eu penso que referia bastantes mais vezes a noção de complexidade do que propriamente de urbanidade, não é? E penso que essa primeira vez, quando ele veio em 1996, eu organizei um colóquio, um encontro de um dia, com textos também para as pessoas lerem. Convidei o João Pujadas, que tinha sido também o meu mentor de antropologia urbana até à altura, e pronto, e foi um encontro que correu muitíssimo bem. E eu penso que aí o Gilberto ficou até surpreendido, porque no fundo eu senti-me empoderada na altura, estava recém-doutora em antropologia, ok, era sociedades complexas, mas eu sabia que era antropologia urbana. Não tinha podido ser antropologia urbana porque não existia essa especialidade, portanto, não podia ser. Mas estava com bastante energia para tentar abrir o campo, não é? E pareceu-me que o Gilberto ficou impressionado com isso, com as possibilidades de abrir um campo de antropologia urbana aqui. Lembro-me até dele comentar isso e dizer que via que, pronto, porque esse colóquio teve uma grande assistência, tinha aberto aí um mestrado novo de desenho urbano e um dos professores, que era um dos professores, não, o criador desse mestrado, era um arquiteto que também era historiador, mandou os alunos virem todos assistir ao encontro. Eu tinha o convidado também para o colóquio, pelo lado da arquitetura, portanto era uma coisa muito transdisciplinar. E realmente aquilo teve uma grande assistência e foi muito discutido. Correu muito bem esse colóquio. E havia um grupo de estudantes de mestrado, o mestrado que o Joaquim Paz de Brito tinha acabado de criar e abrir, em antropologia, e era um grupo muito bom de estudantes. Não propriamente de antropologia urbana, era antropologia urbana, era só antropologia, mas portanto criou-se ali todo enfim, um conjunto de atividades e de encontros e discussões que foi muito interessante e parecia que estava qualquer coisa a nascer de novo, em 1996, não é? E nasceram algumas coisas, esse doutoramento em antropologia urbana, muitas outras coisas, e sobretudo esta relação que se foi consolidando com o Gilberto Velho e com todo um conjunto de pessoas que trabalhavam com ele. Isso é o que tu chama de sintonia? Ou contato? Sintonia, pronto, estávamos em contacto, estávamos em sintonia, acho que sim. Sintonia, eu já não sei em que contexto é que eu referi a Sintonia sintonia entre antes. vocês, entre o Gilberto e a tua relação aqui em Portugal. Eu acho que tínhamos sintonia, havia outras coisas que é assim, hum, conseguíamos sintonizar e falávamos. Agora, eu também não te sei dizer, porque as minhas influências eram várias, para além do Gilberto, não é? Portanto, e no fundo eu conheço, se eu tivesse conhecido o Gilberto, se calhar 10 anos antes, podia ter sido diferente, não é? Mas, portanto, eu conheço o Gilberto já como colega, não é? E tínhamos sintonia em muitas coisas, realmente, mas não era só eu, era eu e o grupo, portanto, foi-se criando aqui um grupo de amigos e de colegas, e claro, estávamos em sintonia e não só por razões científicas, não é? Porque gostávamos muito de conviver, gostávamos muito de comer, o Gilberto adorava comer, e nós também, esta parte convivial, não é? De te encontrar, de conversar, de comer, de beber, de estar, e pronto, e no fundo as reuniões muitas vezes eram nestes contextos de sociabilidade e sim, e íamos organizando coisas. Também outras organizava o Gilberto e convidávamos, outras organizávamos nós, íamos fazendo isso de alguma maneira. Aliás, ele, pouco tempo, em 96 e em 99, ele estava a publicar um livro Antropologia Urbana, da Zahari, que já tinha convidando precisamente já 4 destes antropólogos portugueses para publicar, não é? O Gilberto tinha esta coisa fantástica que era, publicava bastante. E convidava e fazia, portanto, ia organizando os temas, iam surgindo e desafiava, e isso era fantástico. Eu olhando para as coisas, parte das coisas
parte de dos textos mais interessantes que eu tenho escrito foram desafios que pessoas me fizeram e desafios que o Gilberto em particular me fez. Eu posso enumerar um conjunto de textos que nunca teriam visto a luz do dia se o Gilberto não tivesse ou dito ou mandado aquele e-mail a dizer: estou a organizar, Graça, pensei, se você falasse tal, assim 2 linhas, e a partir dali saía qualquer coisa. Isto é fantástico. Sem isso é difícil. Aí eu sinto mesmo que é uma das razões, ou é uma das, digamos que é uma das dimensões em que sinto muito a falta da interlocução com o Gilberto, porque ele era muito inspirador nesse sentido e interlocutor, coisa que aqui no meio académico português eu honestamente não sei se tenho, mas eu também estou, é o que eu te digo, estou nesta situação um bocadinho in between, interstícios, e acabo por não estar propriamente arrumada bem em grupo. Então, onde eu estou melhor arrumada é na interlocução com pessoas como tu, como a Rita, como os meus alunos, ou colegas às vezes mais distantes, não é? Tenho uma excelente interlocução com o Heitor, sempre temos tido. Houve um momento em que tive bastante interlocução com o grupo. Algumas dessas pessoas tinham trabalhado com o Gilberto da Universidade Federal Fluminense, não é? E organizámos coisas. Tenho tido bastantes interlocuções muito com a Catalunha e com esse grupo de antropólogos. Aliás, o João Pujadas, esta questão dos desafios também põe-se um pouco de maneira parecida, noutro momento da minha vida, de alguma maneira. E tenho outras interlocuções agora também nos Estados Unidos e isso, ou com colegas franceses que também tive e que sim, que me desafiaram para coisas. O Joaquim Paz de Brito também era ótimo para estes desafios. Aliás, os primeiros desafios sérios que eu tive em termos de escrita, não de antropologia urbana, mas de antropologia, só que no meu caso foi 100% urbana, foi do Joaquim Paz de Brito. Sim, e aí a amizade entre o Joaquim e o Gilberto fazia todo sentido. E foi um privilégio eu também poder ter feito parte desse grupo de amizade entre essas duas pessoas que eram muito. E o António também, que eram particularmente criativos e intelectualmente muito desafiantes e exigentes também. E isso foi um privilégio, poder ter participado desse grupo enquanto o grupo existiu.